Deixa eu trazer a Basília Rodrigues e Gustavo Uribe para a gente poder repercutir isso. Se por acaso for retomada a cobrança dos impostos, 69 centavos você pagaria a mais na gasolina e 24 centavos a mais no etanol. Mas temos aqui as apurações, temos os assuntos de bastidor. Já vou passar a palavra então para o Gustavo Uribe, mas já dando bom dia para a Basília Rodrigues. Uribe, tem apuração, portanto, de que pode rolar um meio termo? Como assim? Começaria a ser cobrado em doses homeopáticas para o consumidor não sentir tanto? Em doses homeopáticas ou alguns impostos retornarem e outros continuarem isentos. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Basília Rodrigues, minha amiga, bom dia Elizabeth, também minha amiga, e todo mundo que assiste ao Live CNN Brasil. Seria uma alternativa de uma medida provisória que retornaria a cobrança do PIS/COFINS sobre a gasolina e o álcool, mas manteria por pelo menos 60 dias o CID, que é o imposto sobre a gasolina. Seria um impacto muito pequeno, Elis e Basília, de 10 centavos o litro, mas já seria um respiro para as consequências que o governo federal tem visto a respeito da volta dos impostos sobre os combustíveis. Porque não é apenas no preço do consumidor na bomba, é na inflação em geral. Há uma perspectiva e um cálculo feito pelo governo federal de que retomar estes impostos federais pode pressionar para um aumento da inflação em março de até 0,8 ponto percentual. Então a cadeia inteira seria afetada, porque a partir do momento que você onera a gasolina e o álcool, você aumenta o preço logístico de transporte, por exemplo, do alimento, de transporte de produtos que a população brasileira consome. Então, é o impacto geral. Essa reunião marcada para as 10, um dos assuntos deve ser essa medida provisória, que seria uma alternativa de meio termo. Essa alternativa de meio termo tem respaldo junto à cúpula do Partido dos Trabalhadores, ou seja, Gleisi Hoffmann, que já reclamou um pouco, disse que é necessário esperar até que o novo Conselho de Administração da Petrobras tome posse em abril para discutir uma mudança aí na política de preços, mas também há apoio no Congresso Nacional. Há informações de que lideranças partidárias pediram ao Palácio do Planalto neste final de semana para que haja ou uma desoneração um pouco mais estendida, ou seja, até abril, ou que você tenha realmente uma alternativa de meio termo. Aqui do Distrito Federal, inclusive, Elisa e Basília, a Basília sabe bem, nem mesmo você teve o fim desse processo e os preços dos combustíveis já tiveram aumento. Os postos de gasolina já repassaram, inclusive, esse aumento do valor sem a desoneração. Então, seria uma alternativa para tentar baixar um pouco este preço. O que a gente tem observado é que o que quer Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, que a partir de abril, quando você tem um novo conselho de administração, você discuta duas possibilidades. Uma delas, a mudança da política de preços da Petrobras, que tem aquela paridade internacional que falamos muito no ano passado, baseada no preço do petróleo internacional e no câmbio em dólar. O que quer Jean Paul Prats e Luiz Inácio Lula da Silva? Mudar o câmbio em dólar para o real, ou seja, nacionalizar o preço, o que parcela do mercado financeiro considera que é algo muito preocupante, até porque isso pode mexer, inclusive, na cotação do dólar nacional e na Bolsa de Valores. E uma segunda opção, que já falamos bastante aqui, Jean Paul Prats era o relator dessa proposta no Senado Federal, que é aquele fundo de estabilização, que você teria recursos federais para que, caso houvesse uma oscilação internacional, isso não afetasse tanto o preço nacional. Quando você tivesse uma queda do preço internacional do petróleo, recursos poderiam ser usados para alimentar esse fundo e vice-versa. Então, o governo federal agora analisa a medida que seja menos amarga neste momento. Minha nossa. Basília Rodrigues, quais são? Eita, gente, até perdi a voz aqui. Fiquei emocionada de chamar a Basília. É saudade do fim de semana inteiro distante, viu, Basília Rodrigues? Na sua bolsa de apostas, na sua apuração, o que deve ocorrer nessa reunião? A gente deve voltar, de fato, já a ver quase 70 centavos a mais, por exemplo, na gasolina, ou o meio termo deve ganhar essa discussão? Olha, as duas possibilidades assim que tem mais chances de acontecer é essa alternativa de meio termo, então mais equilibrada, atendendo em partes ambos os lados, a ala política, a ala econômica, ou adiar mais uma vez esta definição. O governo ensaiou levantar estes
estes impostos, ou seja, suspender a desoneração logo no iniciozinho, até você vai lembrar, naquela fase de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, havia a expectativa, então, de que o governo voltasse com os tributos federais em cima do preço dos combustíveis. Mas aí veio a dose política nessa história, pedindo para que isso não acontecesse. Foi a primeira derrota, considerada assim, da atual gestão da equipe econômica comandada por Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Era para suspender ou cancelar a desoneração dos impostos, né, a retirada destes impostos, mas aí o governo decidiu deixar mais um pouco esta medida que beneficia aos motoristas, especialmente, para ver de qual é. Agora Basília, ele volta a conversar. Só para não perder esse gancho dessa informação importante que você fala com a gente, só para relembrar, esse pedido no início da gestão por Fernando Haddad de que voltasse a ser cobrado, na verdade, a regrinha que foi colocada na época era de que a desoneração fosse até o fim do ano, mas eles é que propuseram mais 2 meses? A ideia seria até o fim do ano passado, né? Até o fim de 2022. A ideia seria suspender essa medida para que o governo atual tivesse mais ciência, né? Avaliasse o impacto dessa medida nas contas, das contas do governo federal. Só que a questão política foi tão forte que o governo, então, decidiu prorrogar por mais 2 meses. Agora, passado o carnaval, a gente costuma dizer que o ano começa de fato, né? Então, passado o carnaval, eles retomam essa discussão. Quais são as possibilidades mais críveis no atual contexto? Que prorrogue mais um tempo, ou seja, adie essa decisão por mais um tempo, ou então opte por uma sugestão de meio termo, em que retornaria a cobrança de alguns impostos e outros não. Então, atenderia em partes cada um desses lados. Tem um aspecto importante que eu acho que a gente tem que considerar, é que os postos de combustíveis continuam, e a Petrobras, continuam na mira do CAD, o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico. Então, uma variação muito acentuada no preço dos combustíveis poderia levar a sanções por parte do CAD. A gente lembra a abertura daquelas investigações para saber se está tendo abuso na cobrança dos preços dos combustíveis, e isso acaba prejudicando a nós, consumidores. Não tem um desfecho até aqui dessas investigações do CAD, mas elas servem como peça de pressão, né? Como instrumento de pressão. Então, se o governo suspender a desoneração desses impostos e isso gerar uma consequência amarga para nós consumidores, né? Até com repercussões na imagem, na popularidade do governo, há um campo aí, né? Uma perspectiva de sanção à Petrobras e também aos postos de combustíveis nestas investigações que estão sendo tocadas pelo CAD. Esse é um ponto que eu sempre gosto de voltar, porque a gente até aqui não teve uma conclusão. Mas sempre que o CAD levanta essa bandeira investigativa, ó, tô de olho em vocês, nos preços que vocês estão cobrando, repassando aos consumidores, isso acaba gerando uma reação. Eles conseguem, de alguma forma, segurar os preços. Pois fica aquele pezinho atrás, né? Por parte de quem é dono de posto de combustível. Bem relevante isso. Gente, Basília Rodrigues, é o efeito saudade, só pode ser isso. Só pode ser, não, é a saudade que está invadindo o meu peito. É o fim do carnaval, minha querida. Mas importante que a Basília está dizendo aqui, ó, para você, consumidor, também ficar de olho aí no posto de combustível da sua cidade. O preço só vai aumentar tudo isso se houver uma decisão do governo federal. Não é porque por livre e espontânea vontade os postos decidiram, eu acho então que eu já vou aumentar aqui os meus 70 centavos. Faça a denúncia, caso você visualize isso ocorrendo em seu posto. Exato. Basília, obrigada. O quê? Tem que denunciar isso que eu falei. Isso aí, procurar o seu direito enquanto consumidor.